seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça a Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai trazer o tema sobre futuro do trabalho. O que você precisa fazer para continuar no mercado? O que você pode fazer para ser um profissional de alta performance? Quais as competências que você precisa desenvolver? Será que mudou tudo? O que a gente vai ter que fazer de diferente para acompanhar as evoluções do mercado e o futuro das profissões? Eu trago aqui a Ana Elisa Mussi. A Ana, ela é coach, ela é proprietária, sócia fundadora da Mastery Coaching Desenvolvimento. Tem um trabalho muito forte com liderança e é uma proeminência no mercado de RH, no mercado de desenvolvimento humano. Ana, gratidão por você ter vindo aqui. A gente acabou não combinando como que eu iria te apresentar, não sei se falei direitinho, o que você quer agregar na apresentação. Tá ótimo, Thaís, obrigada pelo convite, é uma alegria para mim estar aqui com você hoje. Acompanho, né, o podcast, então estar aqui hoje contribuindo também é uma grande satisfação. Ah, que legal. Você falou isso mesmo, eu sou uma profissional apaixonada aí pela área de desenvolvimento humano, eu trabalho há mais de 20 anos, eu brinco que parei nos 20 anos para não contar quantos anos são mesmo, né? Estamos juntas, irmã. Há mais de 20 anos, vou ficar um bom tempo por aí. Sim. Há mais de 20 anos nessa área de desenvolvimento humano e organizacional, né? Eu sou formada em psicologia, todas as minhas formações, especializações, minha experiência sempre voltada à área de desenvolvimento humano e organizacional. E desde 2016 com a Master, então com foco maior ainda no desenvolvimento de lideranças, através dos programas de coaching executivo, programas de desenvolvimento de lideranças, workshops, palestras, com o meu propósito, que é poder ser um elo para a transformação de pessoas e organizações, apoiar as organizações a fazerem as transformações necessárias, né, para continuarem sendo relevantes nesse mercado que a gente está vivendo. E como que está esse mercado que a gente está vivendo? O que você pode trazer assim para contextualizar, no sentido da gente entender o que acontece, em qual momento estamos, né? O que você observa de mudanças que ocorreram nos últimos anos? Pode falar, que eu sei que você domina esse assunto. Eu não sei se... o que eu vejo, Thaís, é que a gente está vivendo exatamente no momento de mudança, de transformação. Sim. Então, onde a gente está tendo que conviver assim, com diversos cenários, diversos contextos ao mesmo tempo, várias coisas acontecendo. E isso tem trazido, né, uma grande mudança, grandes desafios para o mercado de trabalho, tanto para os profissionais como para as empresas. Que eu gosto de dizer que acredito que hoje, nesse momento, em todas as organizações, deve ter alguém pensando como que nós vamos continuar sendo relevantes, né, daqui 5, 10, 15, 20 anos. É uma questão que hoje é difícil de prever, né, porque a gente tem muitas variáveis que estão impactando nesse contexto de futuro. Da mesma forma, profissionais também, né? Estão tendo que revisitar as suas carreiras, as suas competências. Tem aquela frase do Marshall Goldsmith que eu gosto bastante, né? O que te trouxe até aqui não é necessariamente o que vai te levar à frente. Então, o que eu preciso revisitar, reaprender, deixar ir, né? Para continuar sendo relevante nesse mercado. Então, a gente está vivendo num momento que, eu digo, impactados pela tecnologia, né? Então, a mudança tecnológica dos últimos anos, que por mais que já faça algum tempo que ela vem acontecendo, ela ainda nos surpreende, né? Criando novos negócios, extinguindo outros, trazendo transformações totais no nosso jeito de viver, de interagir, até como sociedade, né? A gente mudou totalmente por conta da tecnologia. Então, a tecnologia está realmente impulsionando demais essas mudanças todas. A gente tem muito mais acesso à informação, né? Coisa que há pouco tempo atrás a gente não tinha tanto assim. Então, hoje a gente tem uma situação onde você ter conhecimento já não é mais o teu grande diferencial, porque ter conhecimento é algo que está muito mais acessível. Né? Quando a gente começou, né, Thaís? Nossa, eu só tinha biblioteca pública na época do meu ensino médio ali. Isso aí. Não tinha acesso. Eu lembro que eu ficava na TV, eu queria muito estudar inglês, depois até consegui estudar inglês.
mas tinha um programa que passava na Cultura que fazia tradução de música. Olha só. E eu ficava doida porque eu não conseguia nem saber o horário do programa que ia passar. Era tão assim, falta de informação que eu tinha que ficar vendo a TV para descobrir o dia, para descobrir o horário. Era tudo precário, não tinha como estudar inglês por conta própria. E aí o que acontecia? Quem tinha conhecimento, quem conseguia, de repente, estudar um pouco mais, eram as pessoas que se destacavam. E vamos pensar assim, os cargos de liderança eram ocupados por essas pessoas que tinham conseguido estudar um pouco mais, que tinham adquirido mais conhecimento. Só que hoje a gente vê que adquirir conhecimento já não é algo tão relevante no nosso mercado, porque todos nós temos muito mais acesso à informação. Então, hoje a gente sai desse lugar onde quem tinha conhecimento está dominando e a gente entra numa outra situação que é o que você faz com esse conhecimento. Exatamente. Como você aplica esse conhecimento, porque já não basta mais saber. Então, veja, a gente tem o impacto da tecnologia, temos esse impacto, né, do excesso de informação que faz com que a gente pense, não é mais sobre ter informação, mas sim sobre qual informação eu vou pegar e o que eu vou fazer com essa informação verdadeiramente, né? A gente tem o impacto de uma nova geração que está dizendo para nós que não quer trabalhar de segunda a sexta, ser feliz sábado e domingo, como de repente muitos, né, de uma outra geração faziam e estava tudo bem. Eles querem que seu trabalho seja uma expressão dos seus valores, do seu propósito, que eles sejam considerados de uma forma integral dentro do ambiente do trabalho, então causando também mais um impulso aí, né, nessas mudanças. A gente tem também uma falência, né, dos modelos gerencialistas de gestão, que a gente viu no que deu, as pessoas estão doentes, né, nas organizações. Então, aquela ideia de repente, transformar o ser humano num recurso, né, os recursos humanos, né, a serviço da organização, tentar fazer com que o ser humano fosse muito mais comparado ali a uma máquina que não erre, que faz tudo certinho, que siga os processos, daí não deu certo, né? A gente vê que tem sérios... Deu ruim. Deu ruim, né? Não deu boa, ruim. né? Não deu boa. Porque as pessoas estão doentes, né? Os 50% da população, um dado de pesquisa do Instituto Gallup, né? 50% das pessoas acreditam que entre 2020 e 2022 a sua saúde mental piorou. Lógico, a gente tem a questão da pandemia. Mas é um dado que a gente sabe que também o ambiente profissional ele interfere bastante, né? Sim. Então, são vários indícios, tecnologia, excesso de informação, nova geração, a falência dos modelos gerencialistas, e com certeza tem muitos outros elementos, né? Uma consciência muito maior das pessoas, né? Sobre como elas querem ser tratadas, do seu propósito, de por que realmente vale a pena ou não estar ali naquele ambiente. Tudo isso está fazendo com que mudanças sejam necessárias, né? Tanto para as organizações como para as empresas também. Então, nesse contexto, a gente pensar que uma organização está querendo também ser relevante diante de todas essas mudanças, ela também precisa de profissionais que contribuam, que colaborem, né, para pensar, para ajudá-las a inovar, a criar, a pensar estratégias, né? E daí nisso que a gente vê o quanto que o ser humano acabou se tornando protagonista. Porque agora, vamos dizer assim, as competências humanas são bem-vindas. Mas vamos combinar que não eram antes, né? Sim. Até muito pouco tempo atrás não era bem-vindo, era mais assim, quanto mais você seguisse, quanto menos você pensasse, quanto mais você só operacionalizasse, talvez fosse até um colaborador melhor. Perfeito. E hoje, né? E hoje, e conta assim essas diferenças, não sei se você tem algum exemplo para trazer, para ficar claro para quem está nos assistindo. Porque se a gente for pensar, antes, vamos pensar numa carreira, numa promoção, muito se dava assim pelo tempo que você estava ali cumprindo, obedecendo, agregando. Não era você não precisava agregar em termos criativos, em termos de inovar, de talvez engajar a tua equipe. Isso não era tão importante. Se você estivesse fazendo o teu passo a passo, estivesse fazendo as suas entregas, aquilo já era muitas vezes, né, um motivo para você crescer dentro de uma organização. E hoje não. Hoje, de repente, de algum tempo para cá, está sendo requerido que a gente, né, desenvolva outras competências, né? Porque a gente precisa que esse lado humano seja desenvolvido, porque as empresas precisam de pessoas realmente ajudando a pensar, e os profissionais também querem ser mais relevantes, né? Querem estar dentro das organizações de uma forma inteira, né? Então, o que eu vejo de exemplo é isso, é que mudou todo, o contexto mudou, e isso fez com que as pessoas também tivessem que fazer ajustes ali no seu dia a dia, nas suas entregas. Sim, perfeito. E que ajustes são esses? Eu até ia te contar, por exemplo, nos processos de coaching executivo, não é raro eu encontrar executivos de níveis altos da organização
que realmente não tinham ainda tido que se haver com essas questões de desenvolvimento de pessoas, que chegaram até ali, até lá, né, apenas fazendo as suas entregas de resultados. E hoje eles estão sendo, então, né, convidados a revisitar o seu papel como líderes, sob pena de não terem talentos na sua organização, de não conseguirem atrair pessoas relevantes nas suas equipes, né? É uma mudança estrutural, né? Estrutural. Então, assim, os profissionais também não estavam preparados, muitos deles, né? Porque até então também existia uma outra lógica, vamos dizer assim, né? E como que esse profissional, esse líder pode se desenvolver? Como que funciona, né? O trabalho de conscientização, o trabalho até de técnica, de mudança comportamental para isso? Isso. A gente diz que o primeiro passo, né, para um processo de mudança é a pessoa ter consciência de que ela tem pontos a serem desenvolvidos. Então, eu tenho 5 A's do desenvolvimento que eu trabalho, que eu acho bacana. Então, o primeiro A é autoconhecimento, o segundo A é autorresponsabilização, o terceiro A é adaptabilidade, o quarto A é aprendizagem contínua e o quinto A é ação. Né? Sim. Então, a gente precisa estar atento a esses 5 A's do desenvolvimento. Por que o primeiro autoconhecimento? Você falou como que um profissional pode estabelecer, né, esse processo de mudança. Primeira coisa é ele se autoconhecer. Então, não tem como ele fazer uma mudança, adquirir novas competências, adaptar a esse novo mercado, se ele não entender quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos de desenvolvimento, o que trouxe ele até aqui. Tem um conceito que eu acho bacana, que eu trabalho, que é pontos fortes e pontos fracos. Mas dentro dos teus pontos fracos, tem algum ponto que pode estar limitando o teu desenvolvimento e o teu crescimento? Porque tem alguns pontos fracos que talvez a gente possa deixar de lado, que a gente talvez não vai investir. Sim, né? Eu, por exemplo, não sei direito lateralidade, direita e esquerda. Já desistiu. Mas não está limitando. A não ser que eu trabalhasse, de repente, de motorista de aplicativo. Exato. No meu trabalho hoje não influencia. Eu dou sempre o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita facilidade com a parte de controles, planilhas, essas coisas. Mas eu trabalho com desenvolvimento de lideranças. Então, eu não ser boa em planilhas, em controles, é um ponto fraco, o meu é um ponto limitante. Eu costumo dizer que é um ponto fraco, porque eu posso contratar pessoas para fazer isso para mim, eu posso ter equipes de apoio, eu posso, né, conseguir desenvolver isso de uma outra forma. Agora, digamos que eu fosse uma profissional que tivesse muita dificuldade de escuta ou de comunicação, então daí isso não seria só um ponto fraco meu, seria um ponto que talvez limitasse o desenvolvimento da minha carreira. Nossa, né? Que interessante. Nossa, mudou minha perspectiva. Né? Tem coisas que você vai deixar de lado. Então, eu não vou gastar tempo fazendo um curso de planilha. Não, isso eu consigo ter uma equipe de apoio, alguém que possa me apoiar. Mas se você tem um ponto fraco que está limitando o teu desenvolvimento, é importante você olhar. E esse ponto limitante, ele tem a ver com a tua carreira. Não é o mesmo para mim, para você, para uma pessoa que trabalha numa outra área. Para cada um, é importante analisar quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos. Olhou para os teus pontos fracos, tem algum que possa estar limitando a tua carreira? E aí você precisa criar estratégias para desenvolver, né, esses pontos. Então, acho que é um caminho, o primeiro caminho seria esse, né? Olhar para esse processo de autoconhecimento e entender onde que você tem que fazer ajustes. Olhar para os teus comportamentos sabotadores, que todos nós temos, que funcionam na gente, mesmo quando a gente não quer, quando a gente vê, a gente racionalmente quer ir por um caminho, mas quando a gente vê, a gente está fazendo diferente, coisas que se repetem, né, na nossa vida. Então, ficar atento a isso, as tuas crenças, teus valores. Então, esse primeiro momento do autoconhecimento, eu acho que é um momento, parece um pouco até clichê a gente falar disso, mas é porque é o caminho mesmo da mudança. É a gente também primeiro olhar verdadeiramente, até falei sobre isso, olhar mais para o espelho e menos para a janela. Porque, às vezes, nesse processo de adaptação de novas competências que a gente estava falando, do mercado, às vezes profissionais dizem, mas não era assim, mas a empresa tem que mudar, mas o cliente, mas a minha equipe. Né? Comece por você. Veja quais são os teus aspectos que você precisa ajustar para que daí as coisas se organizem à tua volta. Então, perfeito. Esse é o primeiro A que eu digo, né, gente? O segundo A, adaptabilidade, é aquele lugar da gente realmente entender que, às vezes, aquilo que a gente planejou não deu certo, ou vai ter que fazer ajustes, vai ter que mudar, vai ter que corrigir a rota. Então, é importante esse lugar de estar adaptável, de estar aberto a novas perspectivas, de se experimentar em novas abordagens, de buscar novos conhecimentos, conversar com pessoas diversas, sabe? Esse lugar de se abrir realmente para as coisas novas. Tem uma frase que eu falo bastante, que é assim, não tem essa de dizer, mas no meu tempo era assim.
Tá tão demodê, né? Porque o nosso tempo é agora, né? Você tem que fazer a diferença nessa realidade. Não adianta você querer que o tempo volte. Mas quando era assim que fazia. Tá, mas agora não é. Agora mudou. Né? Então, isso é adaptabilidade. Eu estar consciente e conectado com o que está acontecendo e fazer os ajustes que precisam ser feitos. Né? Aí, o terceiro C, que a gente falou, autorresponsabilização. A autorresponsabilização é o contrário da postura de vítima. Né? A vítima vai estar sempre achando que os outros que fizeram, os outros que têm que fazer, os outros que têm que mudar. Diante de uma situação é você entender o que você pode, o que está na tua mão, né? O que você pode fazer de diferente para lidar com aquela situação. E isso, você tem trabalho... Como que você trabalha? Você trabalha em passos, assim? Isso. Por exemplo, nos programas de desenvolvimento de liderança, esses são módulos, né, que a gente trabalha. Então, são 5 módulos onde a gente trabalha cada um desses aspectos, ajudando os líderes a se desenvolverem. Lógico que daí tudo isso é aplicado também ao exercício da liderança. Né? Então, como é que a adaptabilidade é aplicado ao exercício da liderança? De repente, você faz um planejamento, você usa aquele planejamento como um corrimão, não como o teu trilho. E está tudo bem se o plano não der certo. A gente vai ajustar. Né? Eu brinco de usar uma mentalidade mais do Waze do que de Google Maps. Né? A gente vai ajustando o caminho ali, né? Então, a gente vai aplicando esses conceitos no desenvolvimento das lideranças, tanto em programas, como até no próprio coaching executivo, a gente também acaba usando isso como uma trilha de desenvolvimento, né? Olhando para esses 5 A's como uma trilha. Sim, perfeito. Né? A gente parou no terceiro A, né? Que a gente falou de autoconhecimento, adaptabilidade, autorresponsabilização, né? Aprendizagem contínua. Aprendizagem contínua é agilidade de aprendizagem. A gente sabe que hoje a agilidade de aprendizagem é um dos maiores preditores de perfis de alto potencial. Então, quanto mais você desenvolve essa abertura para aprender, que não é só aprender, é também desaprender, deixar ir, né, se revisitar os teus próprios comportamentos, conhecimentos, isso também te garante uma vantagem estratégica profissionalmente, né? A agilidade de aprendizagem, a pesquisa que deu origem a esse conceito de agilidade de aprendizagem, ela foi feita com profissionais, com executivos, para ver o que mudava, né, de um executivo para outro, entre aqueles que tinham sucesso em suas carreiras e continuavam tendo sucesso apesar da idade, apesar do tempo, versus aqueles executivos que tinham tido até carreiras bacanas, mas que em algum momento a carreira deles descarrilhava. O que muda? Essa agilidade, essa abertura para aprendizado. Perfeito. Então, você estar aberto a aprender, né, de uma forma constante, se atualizar, é algo importante que faz toda a diferença. E a mentalidade também, né? Porque é toda uma mentalidade. Você conseguir, eu acho que o mais difícil é desaprender às vezes, né? Porque a gente se agarra no que a gente aprendeu. Às vezes a gente ralou tanto para conquistar um conhecimento, né? Tipo, nossa, vim do interior, fiz faculdade, ralei para passar numa federal. Isso. E daí vem um autor ou vem uma outra teoria que vai desdizer aquilo que eu aprendi e fala, não, mas não está certo, né? Então, eu demorei para ter essa flexibilidade mais cognitiva mesmo, né? No sentido de falar, desapegar. Não, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o próximo nível. Então, deixa para trás, vamos estudar, às vezes com pessoas mais jovens, com pessoas não tão diplomadas, né? Porque até às vezes na faculdade a gente tem aquela questão de mestre, doutor, respeito muito. Também. Mas muitas vezes a gente precisa de um conhecimento que não está ali. A gente tem que buscar talvez em outros lugares, ou, né? E até sair mesmo da nossa bolha, às vezes, né? Porque diferentes fontes, diferentes pessoas diversas, que tenham pensamentos diferentes do teu. Isso ajuda também a gente a criar mais repertório, né, cognitivo. Isso me ajudou bastante. Eu gosto de transitar nas tribos diferentes, sabe? Exatamente. Só que para algumas pessoas não é fácil lidar com isso, né? Às vezes é fácil falar, mas você lidar com um ponto de vista diferente do teu, você conversar com alguém que tem valores totalmente diferentes do teu, nem sempre é tão simples, né? Sim. Mas até nessa linha que você falou, o que a gente percebe assim na prática, né? Por que muitas vezes é difícil desapegar? Exatamente pelo que você trouxe. Porque às vezes é exatamente aquele comportamento que te ajudou a construir, às vezes até a tua carreira sólida que você construiu até ali. Então, às vezes tem pessoas que têm características comportamentais até, de um perfeccionismo, de um excesso de controle, de uma hiperracionalidade. Aquilo ajudou muito a pessoa a chegar até ali. E agora a gente vai dizer, você precisa revisitar isso. Não é mais por aí. Sim. Não é fácil, né?
Então, é como se a pessoa, às vezes, sabe que precisa mudar, ela quer mudar, mas a gente brinca, às vezes, tem um freio de mão puxado ali. Sim. Porque é difícil abrir mão de algo que te construiu até aqui. Então, por isso que, às vezes, é um processo. Eu digo sempre que a mudança ela não é um evento que vai acontecer do dia para a noite. Não é porque eu sei que eu preciso mudar um comportamento que automaticamente esse comportamento vai mudar. É um processo que tem altos e baixos, que exige autoempatia, que às vezes eu vou, às vezes eu volto, às vezes eu me agarro de novo naquele estado antigo e faz parte. Sim, né? Perfeito. Esses altos e baixos, né? E você tem algum estudo que fala de gênero, assim, que de repente tem um gênero que seja mais propício à mudança, algo nesse sentido? Não, eu no momento assim não saberia te destacar nenhum estudo específico, né? Mas o que eu percebo assim na prática, né, ali dos programas que a gente desenvolve já nesses últimos anos. Sim, as mulheres elas têm uma abertura maior para processos de mudança. As mulheres, né, isso não é um estudo, né? Estou falando assim de uma vivência, de uma prática ali. As mulheres elas se abrem mais para esse processo de mudança, elas têm mais interesse em aprender. Eu te perguntei porque nos cursos de autodesenvolvimento, os cursos aí que eu faço, né, já fiz vários, o maior público é sempre feminino, é a mulherada que domina, né, quer dizer, é o próprio profissional, não a empresa que está mandando, mas o próprio profissional que está pagando, está em busca de algo. Então, por isso que eu te perguntei. Realmente elas têm mais essa abertura, esse interesse. Vamos dizer que o feminino em si, né, que pode estar em homens e mulheres, mas o feminino em si é algo que é interessante porque ele é esse lugar da abertura, esse lugar da flexibilidade, esse lugar da busca, né? Então, talvez por isso que... E eu até digo que agora a gente está vivendo num momento que é a hora e a vez das mulheres, porque é o que está sendo requerido nas organizações, né? Que a gente possa colocar esse lado mais feminino em ação. Não sei se a gente vai abraçar esse espaço, mas eu acredito que seria nosso, né? Também. Você sente, então, que as organizações estão, assim, requerendo o perfil mais feminino mesmo, não falando de gênero, mas falando em termos de perfil comportamental mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação. A gente tem os dois lados. A gente tem empresas que já evoluíram muito nisso e outras que estão buscando, mas a tendência é essa, né? É da gente ter um lugar não só de competição, por exemplo, dentro das organizações, mas também ter um espaço de cuidado com as pessoas, né? A gente não ter uma organização tão piramidal e hierárquica, né? Mas a gente trabalhar mais em rede, onde cada um possa contribuir da sua forma, trazendo o seu melhor, o seu potencial. Um lugar onde às vezes a gente não vai ser tão vítima dos processos de mudança, mas vamos ser mais protagonistas nos processos de mudança, então puxar essas mudanças como algo positivo. Então eu vejo que tem esse espaço assim para algo mais feminino. Perfeito. Né? E aí eu ia te falar do meu último A. Sim, do último A. A gente não pode se perder, é tanto assunto, né? É verdade. Sabe porque eu gosto do último A? Porque é o A que eu mais gosto. Por quê? Porque é o A da ação. Porque eu acredito que a melhor forma da gente ir fazendo ajustes na nossa personalidade, na nossa forma de ser, é a gente fazendo ajustes nas nossas atitudes. E quando a gente faz esses ajustes, a gente também vai revisitando até algumas crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, né? Então, de repente, eu acho que eu sou uma pessoa que procrastina. Mas eu começo a trabalhar com um pouco mais de disciplina, eu começo a me focar e intencionalmente pensar, não, agora eu vou terminar isso. E aí, quando eu vejo, eu percebo que eu consigo fazer aquilo, que a partir de uma disciplina, de um foco, de uma consciência que eu vou ampliando, eu consigo, sim, ser uma pessoa que talvez não procrastine. E isso faz, inclusive, isso gera importantes mudanças comportamentais também, né? Então, se experimentar novas abordagens, se colocar em ação mesmo, é algo que dá muito resultado nesses processos de mudança. Então, são esses 5 As que a gente trabalha, né, nos processos. Até incluiria mais um ponto, que é a questão da agilidade interpessoal, que também é muito importante, como um A também do desenvolvimento, que é esse olhar cuidadoso para o outro, olhar da empatia, de como é que o meu comportamento impacta nas outras pessoas, né? Porque às vezes não é só sobre como eu estou cuidando ali do meu desenvolvimento, mas também como que eu estou impactando, né, nas pessoas que estão à minha volta. Então, também é um processo importante.
Legal. E você tem algum exemplo de alguém que passou por esses passos, que fez esse processo de transformação, que você possa falar aqui pra gente? Olha, eu, assim, durante esses anos com o coach executivo, eu vou te dizer assim que tiveram situações bem, assim, bacanas, sabe? De profissionais que realmente se revisitaram por completo, em termos do seu próprio processo de desenvolvimento. É claro que a gente sabe que o grande sucesso de um trabalho como esse é a dedicação do próprio profissional. Então, não é mérito, né, do meu trabalho, mas sim mérito do quanto aquela pessoa ela abraçou o processo e ela se entregou, né, para esse processo de desenvolvimento. Sim. Então, a gente sempre procura investir nessas questões de autoconhecimento, incentivar esses processos de ação. Então, eu tenho clientes que tinham, por exemplo, até questões de problemas éticos dentro da organização e que reverteram totalmente essa situação por conta de uma mudança comportamental, por conta de uma mudança de mentalidade, né, que o processo promove e que acaba trazendo uma mudança comportamental também. Grupos de líderes que não se falavam, cheios de conflitos, onde né, não tinha uma conversa, não tinha uma comunicação entre eles, e de repente, a partir de um trabalho de desenvolvimento de lideranças, a gente consegue fazer com que eles se ouçam, criem objetivos conjuntos, comecem a trabalhar de uma forma mais proativa, unida. Não quer dizer que todo mundo vai ficar amigo, mas aquela animosidade, aquela dificuldade, aquelas diferenças que eram protagonistas acabam sendo deixadas de lado em prol de um trabalho, né, para a organização. Então, tem vários casos que a gente pode trazer, assim, mas que giram mais ou menos em torno disso, né, de profissionais que fizeram uma mudança comportamental radical por meio da mudança de mentalidade, e de grupos de líderes que passam pelos processos de desenvolvimento de liderança e que você vai vendo como vai criando essa sinergia de grupo, como vai criando também esse ambiente mais propício para o aprendizado, para o desenvolvimento, para os resultados, acima de tudo, né? E como que você vê, assim, o mercado de trabalho nos próximos anos? O que você acha que vai mudar? Qual vai ser as tendências, né? O que você acha que vai acontecer na prática, Ana? Olha, eu não sei, eu não tenho assim uma clareza do que vai acontecer, porque às vezes eu vejo assim que vai e volta, né? Às vezes a gente está super animado, achando que as coisas estão mudando, que agora vai, de repente as pessoas voltam, né, para aquele estado atual, para aquele modo que a gente já estava acostumado a trabalhar. A gente viu isso na pandemia, né? Parecia que ia vir uma grande revolução e que agora todo mundo ia poder trabalhar de qualquer lugar. Sim. E que agora mudou, mas de repente eu vejo que a gente já está voltando para alguns hábitos antigos, né? O que também é normal dentro de um processo de mudança, né? Às vezes a gente vai e volta. Mas o que eu vejo, assim, acima de tudo, eu acho que a gente está, né, num processo de construção das competências mais humanas. Eu acho que o ser humano cada vez mais vai ser mais bem-vindo no mundo do trabalho, coisa que até então nem sempre era tão bem-vindo. Então, as competências humanas que a gente fala tanto, né, soft skills, as human skills, né, as competências humanas, elas vão ser o grande diferencial, porque a tecnologia ela vai avançar, a gente vai ter, né, inteligência artificial trabalhando conosco, dados e tudo, mas daí é exatamente nesse espaço onde a inteligência artificial se torna protagonista que a gente precisa ativar o que há de mais humano em nós. Sim. Né? Porque senão, se a gente for competir com o robô, a gente vai perder, né? Para fazer tudo sempre igual, para fazer sempre a mesma coisa, para repetir, o robô, a inteligência artificial é melhor que nós. Então, a gente tem que realmente desenvolver as nossas competências comportamentais, humanas mesmo, trazer à tona aquilo que há de mais humano em nós. Então, eu vejo que esse é um bom caminho de desenvolvimento, né? Mais do que as competências técnicas que a gente sabe que são importantes, claro, mas essas competências comportamentais. E as competências digitais, né? Sim. As digital skills. A gente não pode esquecer não disso. Pode esquecer. Fala um pouquinho das digital skills. As digital skills, eu brinco que na pandemia, quem não tinha percebido isso, caiu a chave, né? Porque virou a chave, porque de repente tinha que trabalhar de casa, home office, conectar, e um monte de gente não sabia nem entrar, né? Não sabia nem por onde começar. Exatamente. Né? Então, ali, todo mundo percebeu, opa, tem alguma coisa aqui. E fora as redes sociais também, né? Que, né, você é com certeza muito mais especialista que eu para falar sobre isso, mas o quanto a gente precisa estar conectado e entendendo que existe uma outra dinâmica de funcionamento hoje das relações, do trabalho, da forma de você entregar conteúdo, da forma de você se relacionar, que está impactada também
por essas questões de tecnologia, né? Então, as digital skills, elas hoje estão tão protagonistas quanto as competências humanas. E quais são as principais digital skills? Olha, eu diria que os principais a gente está conectado com o que tá saindo assim de tendência, né? Porque se a gente for olhar, você tem as questões das redes sociais, você tem as questões de tecnologia mesmo. Vamos pensar que se algum tempo atrás a gente dizia que o grande diferencial era falar inglês, agora a gente pode dizer que você entender um pouquinho de programação pode ser algo muito interessante. Que talvez essa questão da programação ela vai estar meio que presente em várias carreiras daqui para frente, né? Análises, dados, você ter essa competência de fazer análise de dados, de se valer disso, também é algo que vai ser uma competência, um grande diferencial daqui para frente, né? Mas o idioma ainda é, né? O idioma é, porque até te abre para você aprender mais tecnologia, né? Se você fala inglês, o mundo está aos seus pés hoje. Exatamente, ainda é um diferencial. Então, eu acredito que esse é um caminho de desenvolvimento, a gente trabalhar cada vez mais conectados com tecnologia, programação, analytics, enfim, são caminhos importantes. E não deixar de desenvolver as competências comportamentais, que ainda são as competências humanas, né? Aquilo que realmente a gente se diferencia da inteligência artificial, que é a nossa simpatia, nossa criatividade, nossa inovação, nossa emoção, né? De se conectar emocionalmente com alguém. Eu acho que aí tem um campo ainda grande. E de fazer gestão das nossas emoções também, né? Se a gente está com uma boa gestão, com um bom estado emocional, a gente consegue desenvolver outras competências, né? Agora, aquela pessoa que de repente está aí meio abalada emocionalmente, ou tem o pavio curto, ou tem questões, né, de falta de controle emocional, muitas vezes a performance dela também não vai ser a melhor, porque as empresas também não estão mais tolerando, né? Aquele líder. Você é da época que a gente tinha aqueles líderes que, porque entregavam, eles podiam destratar todo mundo, eles podiam ser antiéticos, eles podiam dar petit. Hoje está intolerável isso. Sim. Como é que você que está aí no dia a dia, como é que você está vendo isso? Eu acho que isso que você trouxe é um tema bem relevante, porque a gente ainda encontra, né, nas organizações. Eu digo que tem empresas que já estão bem mais evoluídas, tem profissionais que estão mais evoluídos e tem uns que ainda estão nesse modelo aí do manda quem pode, obedece quem tem juízo, porta da rua, serventia da casa, se não está satisfeito, pegue suas coisas, né? E vai e tal. Ainda tem isso bastante, né? Eu falei, tá falado, enfim. Mas até aí tudo bem. O pior é quando tem esse desrespeito, né? Que também às vezes a gente vê acontecer. Eu digo que controlar as emoções não é o caminho. O caminho é a gente fazer uma boa gestão das nossas emoções. Então, é normal, né? Como a gente sabe, você sentir as emoções. Então, às vezes você vai ficar com raiva, às vezes você vai ficar desmotivado, às vezes você vai ficar, enfim, feliz com alguma coisa. Não tem problema. A questão é você perceber que você está tendo essa emoção e você pensar o que eu vou fazer, como que eu vou reagir a partir daqui, né? Então, eu sempre brinco que tem a situação e tem a tua reação. E nesse espaço tem um espaço da escolha, né? Tem uma situação aqui que está me gerando uma emoção. Mas quem que eu escolho ser a partir dessa emoção que está vindo? Quando eu consigo ter esse espaço de escolha, significa que eu tenho inteligência emocional. Se vem a situação e eu só reajo, é sinal que minha inteligência emocional não está ainda tão bem desenvolvida, né? E muitos líderes não estão preparados para fazer essa gestão. Então, também é um trabalho que a gente faz, né, nesses processos de desenvolvimento de liderança, nos processos de coaching executivo, é trabalhar esse lado da inteligência emocional, né? Que é a gente acolher as nossas emoções, identificar no nosso ambiente quais são os gatilhos que me trazem, né, por exemplo, essas explosões. Então, como você falou, tinha muitos líderes, né, que de repente fez uma coisa errada, ele já reagia de uma forma, às vezes, xingando ou sem paciência. Então, você identificar quais são os gatilhos, pessoas que são gatilhos para você, situações que são gatilhos para você. Eu já tive, Ana, gente burra que pergunta 2 vezes a mesma coisa, a pessoa falou, isso é um gatilho para mim, eu não aguento, eu perco paciência na hora. Então, identifique que isso é um gatilho e quando essa situação acontecer, você já está preparado para, de repente, né, não reagir, porque você já sabe que aquela situação vai acontecer ou que algumas pessoas podem ser gatilhos para você.
Então, identificar também esses gatilhos do ambiente, essas pessoas que podem ser gatilhos também são importantes nesse processo de inteligência emocional. Porque a gente não tem mais espaço, né, para lideranças tóxicas, para ambientes tóxicos. Não tem mais como a gente acolher, né, esse tipo de situação. E é possível reverter um líder tóxico? Você já teve, assim... É mais desafiante o processo, acredito. E por que um líder se torna tóxico também? Porque às vezes tem a cultura ali que está premiando, né, esse líder tóxico. Exato, tem muito isso. Eu sempre digo que o sistema, né, que a organização é um sistema. Então, se tem uma liderança tóxica ali, é porque tem um sistema que também está propiciando que aquela liderança, né, se manifeste. E às vezes não adianta só você tratar uma pessoa, porque às vezes tem todo um ambiente que ainda está propício para aquilo. Mas eu já tive atendido durante esses anos muitos líderes que eram considerados líderes tóxicos, porque muitos deles vêm para um processo de coaching exatamente porque já sentem que estão assim no limite, né, que precisam realmente revisitar, às vezes até por indicação da própria organização, por conta de alguns danos que já estão sendo causados ali. E eu vou te dizer que são profissionais que aproveitam muito o processo. Quando a gente consegue entrar, quando a gente consegue, né, criar um ambiente de confiança e eles realmente mergulharem no processo de desenvolvimento, são os profissionais que mais aproveitam. Porque está do mesmo tamanho, né? O mesmo tamanho daquela dureza que às vezes aparece, tem também uma oportunidade de desenvolvimento ali. Então, são profissionais que aproveitam bastante. Agora, tem uns que às vezes a gente não consegue acessar 100%, aí é mais difícil de você reverter. Mas sempre algum benefício a pessoa colhe, sempre alguma reflexão, algum pensamento. Tem uma ferramenta que a gente usa, que são as entrevistas de heteropercepção, que então a gente pede para algumas pessoas que fazem parte do círculo daquela pessoa, pares, superiores e às vezes subordinados e tal, para trazerem uma percepção sobre aquele profissional. E ali, às vezes, é um momento que essa pessoa tem a oportunidade de se ver pelos olhos dos outros, que às vezes não consegue, porque geralmente o líder tóxico também ninguém dá feedback, né? Claro. Ele fica ali, ninguém tem coragem, que medo, né? Ninguém tem coragem, então ele fica meio reservado ali. E aí, nesse processo, se abrem, assim, muitas coisas, ele começa a perceber o impacto, né, do comportamento dele em outras pessoas, e às vezes é uma grande oportunidade, assim, é uma via de entrada para trabalhar com esse profissional. Né, olhando para esse momento onde ele se vê através dos olhos dos outros. Porque todos nós temos ali o nosso eu cego, né? Exatamente. Então, às vezes, essa é uma oportunidade dele se ver. Então, com certeza, existe sim como a gente reverter a questão de uma liderança tóxica. Lógico, como eu te falei, não é um evento que vai acontecer do dia para a noite, vai ter altos e baixos, vai escorregar, mas a pessoa está mais alerta, mais consciente, mais atenta às suas atitudes, com certeza é possível mudanças significativas. E você já teve bastante cases como esse? Tem bastante. Você sabe que aqui para você eu posso contar. Sim. Quando trazem para mim, uma organização traz para mim um perfil desse estilo, eu chego a ficar assim... Você gosta? Eu adoro, porque Sim. eu sei que a pessoa vai se beneficiar do processo. Eu sei que a gente pode contribuir, eu sei que ele vai trazer um bem-estar, vai trazer mais leveza, vai trazer qualidade de vida. Então, assim, se fala desse perfil, eu sei que a gente vai ter um processo rico, porque é um profissional que está precisando. Porque não é fácil também. Ele também está sofrendo, ele está vendo que a equipe é distante, ele está vendo que ele não tem relacionamento com ninguém, ele também percebe, né? Essas questões. Não estou querendo aliviar, né? Sim, claro. Mas dizer que também tem um ser humano ali e que quando ele merece uma chance. Isso, e que quando ele tem esse espaço, muitos abraçam e fazem, sim, mudanças importantes. E a equipe percebe, a equipe perdoa um líder tóxico? Não sei se quando é uma coisa muito radical, né? Porque às vezes tem casos, assim, também não vou dizer assim que eu peguei algum caso muito grave, assim, de assédios, né, relevantes, isso não seria o caso, mas quando é uma coisa, assim, que é dentro de um ambiente tóxico, assim, da liderança, que não extrapolou para um assédio, para uma coisa mais... que a gente pode até dizer que criminal, né? Se é dentro desse ambiente do qual a gente estava acostumado, de uma grosseria, de um chamar atenção na frente dos outros, de ter uma palavra mais grosseira, né? Esse tipo de liderança meio intolerante, meio impaciente, esse estilo se beneficia muito do processo. E sim, a equipe perdoa e a gente faz aí uma revisitação no final, né? Fazemos novamente
a entrevista para ver, inclusive, se teve essas mudanças, se é perceptível, né? E geralmente porque às vezes é um comportamento tão radical que daí as mudanças que são feitas são muito perceptíveis, né? Ô, Ana, e para quem de repente assim quer se desenvolver, não tem um profissional como você, tá meio que por si só, né, buscando nessa jornada, o que essa pessoa pode fazer? O que é possível de fazer sozinho? Não sei se você tem livros para indicar também. Olha, livros que eu indico. O primeiro que eu indicaria é o Inteligência Positiva, que acho que você também já indicou, eu adoro. né? Eu adoro porque ele, inclusive, você pode fazer um teste para reconhecer os teus comportamentos sabotadores. E eu acho que ele traz um relatório que é gratuito, que é muito relevante. Então, o relatório é bem completo e ele mostra como que esses comportamentos sabotadores, né, funcionam, quais são as origens. Ele vai até meio longe. Nossa, quais são as adoro. origens Mudou da minha vida esse infância. livro. É muito bacana, né? Eu também adorei. Quando eu tive contato com ele, assim, é um livro que eu sempre indico e a gente usa muito ele. Qual que era o seu maior sabotador? O meu, bom, o crítico todo mundo tem, né? Eu sou ainda, mas acho que era, né, já estou melhorando a rainha do crítico ali. Tudo para mim, eu entrava, fazia um scanner da situação de tudo que podia ser melhor. Sim. Né? E eu sou aquela hiperrealizadora. Então, assim, você tem um projeto, me chama, eu vou, se me oferece, não sei o que, eu vou, eu não digo não, e daí o que acontece? Atolada, cheia de coisa, sempre com bastante coisa para fazer. Então, eu sempre fico atenta quando eu vejo que eu estou assumindo muita coisa, quando eu vejo que eu já sei que é meu hiperrealizador querendo dizer que porque o hiperrealizador é aquele que diz assim, você só é digna de reconhecimento se você estiver fazendo algo, se estiver realizando algo. Então, daí vai pegando coisa, vai fazendo, quando vê, está envolvido em um monte de coisa. E a gente não valoriza daí, não comemora as conquistas. Não dá tempo, né? Você quer uma coisa acontecer, eu falo, não, mas eu quero 2 vezes mais. Bem isso. E na liderança, os sabotadores são muito bacanas, né? De você analisar. Então, inteligência positiva é muito legal para líderes, para profissionais, vale a pena fazer o teste, que daí você vai lá no link da Companhia das Letras, que é a editora, e clica lá fazer o teste seus sabotadores. É super legal. Outro livro que para mim foi um divisor de águas é o Mindset da Carol Dweck. Ai, também adoro. Por quê? Porque ele traz exatamente esse lugar do mindset de crescimento, desenvolvimento, de você buscar melhorar, se desenvolver, aprender, né? Eu gosto que é o ainda não, né? Eu ainda não sou isso, mas eu posso vir a ser. Então, isso eu acho que é uma mudança, assim, bem importante. Sair daquele lado do ou é ou não é, daquela visão mais crítica, daquela visão mais racional e entrar nesse lugar do esforço, do desenvolvimento. Eu brinco que eu sempre elogiava meu filho quando ele era pequeno, porque ele era inteligente. Aí eu li o livro. Opa, não, filho, você é esforçado. Exatamente. Elogio pelo esforço. Meu filho é inteligente, não estuda muito. Eu falo, filho, parabéns, você prestou muita atenção na aula. Porque não dá para falar que ele foi muito esforçado. Então, a gente tem que fazer essa... Então, é legal, porque ele abre até para as questões pessoais, assim. Eu achei que foi um livro bem, bem bacana para mim. Outro livro que eu indico, que eu adoro, que fala sobre processo de mudança, que a gente começou falando sobre processo de mudança, né? Da gente se envolver nessa mudança necessária, é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Isso eu não conheço. O que diz o livro? O livro é o seguinte, ele fala primeiro que a gente tem que criar uma identidade daquilo que a gente gostaria de ser em termos de mudança. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito nos processos de coaching executivo, nos programas de desenvolvimento de liderança. Quem é o líder que você quer ser? E aí, vamos buscar fazer as coisas que precisam ser feitas para você ser esse líder e para que você tenha os resultados que você gostaria de ter. Então, criar essa identidade é o primeiro passo importante de um processo de mudança, visualizar, né, quem você quer ser. E depois ir voltando para construir esse caminho. E outra coisa que o Hábitos Atômicos traz, que o James Clear fala bastante, é que uma grande mudança, ela é feita de pequenas mudanças, de pequenos ajustes. Às vezes, quando a gente olha uma mudança lá na frente, a gente acaba achando tão grande que nem faz. Então, vamos pensar, a gente trouxe para o universo da liderança. Eu preciso de uma equipe mais engajada. Mas, meu Deus, está todo mundo aqui, ninguém quer nada com nada, equipe engajada, não vou nem tentar. Não vai dar certo, porque é tanta mudança que isso não vai funcionar. Eu quero, né? A gente pode pensar na parte fitness, eu quero ter barriga de tanquinho, mas tô longe disso. Então, eu quero ter barriga de tanquinho, mas tudo que eu vou ter que fazer, acabo não fazendo, porque é um processo muito grande. Então, o que o James Clear fala nesse livro? Que toda grande mudança ela é feita de pequenos ajustes. Então, você quer uma equipe engajada, você não vai ter uma equipe engajada já.
Mas conversa com hoje, essa semana conversa com chama uma pessoa para conversar, para ouvir um pouquinho como é que está a situação dela. Você gastou 15 minutos da tua semana. Na semana que vem, faz um café da manhã. Não, então, vai fazendo pequenos ajustes. E são esses pequenos ajustes no teu dia que vão te trazer uma grande mudança. E quem sabe, daqui a 1 ano, talvez você tenha uma equipe engajada. Eu quero ter a barriga de tanquinho, mas eu não quero ir para academia, né? Eu não quero parar de comer hambúrguer. Então, faz um pequeno ajuste. Se não dá para você ir 3 vezes por semana, vai 1, vai 2. Na semana que vem vai 3, né? Vai fazendo o que dá, o que é possível com o que você tem, mas com esse foco do que você deseja, né, conquistar no futuro. E ele fala que essas pequenas mudanças, quando elas vão se juntando, elas criam esse hábito atômico, né? Elas fazem a grande mudança. Sim, perfeito. Então, que uma grande mudança é feita de pequenos ajustes. E isso eu acho que é um conceito bem legal, né? Da gente fazendo pequenos ajustes para conseguir uma grande mudança que a gente tenha lá na frente, que a gente queira desenvolver também. Perfeito. Né? E o que mais você indica para quem está buscando uma mudança, assim? Você já falou dos livros, né? Acho que o autoconhecimento está aí. Tá aí. Você indica algum instrumento de avaliação de perfil, algo que a pessoa possa fazer? Olha, tem vários instrumentos. Hoje, vamos dizer assim, tem alguns que são pagos, alguns que a gente até pode encontrar na internet. O que eu utilizo? Eu utilizo o DISC, que ainda é uma coisa bacana, que eu acho que dá uma boa referência, né? Falando do perfil de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Tem o Trimetrix, que é uma outra ferramenta. E aí eu acho que uma outra coisa que as pessoas podem fazer, que às vezes que é barato, não tem custo, é você pedir feedback, né? Então, às vezes até eu brinco, manda um WhatsApp para 5, 6 pessoas e pergunta 3 palavras que te caracterizam, ou uma pergunta poderosa que você pode fazer para as pessoas que estão próximas a você. Como que eu posso ser uma mãe melhor? Como que eu posso ser um profissional melhor? Como eu posso ser um líder melhor? Como eu posso ser um colega melhor? É uma pequena pergunta, mas que tem um grande impacto. Uma vez eu perguntei para minha filha, elas eram pequenininhas, psicóloga, né? Como que a mãe pode ser uma mãe melhor? Ela falou, acho que você devia tirar suas pintas. Ela falou isso? Eu querendo ser a psicóloga, né? Dar aquele espaço de escuta para a filha, ela falou, acho que sinal que ela está satisfeita, então, né? Se era isso, tá bom, né? Mas é uma pergunta simples que é super impactante, você se abrir para ouvir. Sim. Como as pessoas te veem. Não é fácil, né? Exige coragem também, exige uma coragem extrema, às vezes. De fazer uma pergunta difícil. Então, isso é algo que é bacana no processo de mudança. Eu acho que uma outra coisa que é importante no processo de mudança, quando alguém está passando por um processo de mudança, é também ter autoempatia, né? De que se você vê que você está fazendo o esforço necessário, que você está se dedicando, lembrar que às vezes não vai ser assim do dia para a noite, que você não vai ter os resultados já. Mas se você vê que você está se esforçando, que você está indo em direção ao teu objetivo, está tudo bem. Continua por aí, você está fazendo o que dá, às vezes você está fazendo o que você consegue. Então, acho que isso também é um olhar bacana assim, nesse processo de mudança. Sim. Né? Então, acho que as perguntas, o feedback, leituras, né? Como a gente já falou alguns aqui. Hoje na internet tem muito conteúdo também, né? Então, sim. Os podcasts, tem muita informação. Só que aí eu acho que tem um ponto de atenção também. Porque se a gente for pensar assim, o tanto de informação que a gente tem, às vezes a gente também fica com aquela sensação, né, de infoxicação. Tem tanta coisa e aquela sensação de que eu não estou dando conta. Tem aquele termo, né, o FOMO, né? Sim. Que é o Fear of Missing Out. Que é o medo de estar ficando de fora. Mas será que eu sei de tudo? Será que eu estou preparada? Eu será tenho esse medo às vezes. Mas será que eu não tinha que me atualizar mais? Mas será que eu estou ficando para trás? Isso, será que eu estou ficando para trás? E aí eu acho bacana pensar o seguinte, você tem que olhar para você mesmo, por isso que o autoconhecimento ele sempre volta, né? Olhar para você, ver qual é o teu escopo, qual é o teu negócio, quais são os temas, e você fazer uma curadoria do teu processo de aprendizagem. E saber que tem algumas coisas que talvez não vai olhar agora, ou não vou, talvez, olhar nesse momento, porque eu estou aqui nesse contexto, nesse cenário. Lógico, sempre com esse olhar de aprendizagem contínua, mas também fazendo algumas escolhas para não criar aquela ansiedade, né? De querer olhar tudo, de querer... E daí isso pode ser até paralisante, né? Você paralisa com tudo, você começa a procrastinar porque seu estado emocional não está legal. Porque é um pouco daquilo que a gente falou dos hábitos atômicos. Fica tão grande a coisa, meu Deus, eu tenho que saber sobre tudo isso, então eu não vou saber de nada. Porque é tanta coisa que às vezes eu me paraliso.
Mas, de repente, se tem tudo isso, lê um artigo esse mês, ou lê um livro, sabe? Então, vai caminhando. Assim, a gente brinca, o caminho a gente faz caminhando, né? Vai caminhando. Se você estiver caminhando sempre, acho que é um bom indicador também desse processo de mudança, né? Ótimo, perfeito. Já estamos chegando aqui no fim, né? E queria te agradecer pela participação, pela generosidade aqui em compartilhar as suas informações, o seu conhecimento. E queria que você desse um recado final, né? O que você deixa para quem está nesse mercado aí, nesse mundo dinâmico que está mudando cada vez mais rapidamente? O que você deixa de mensagem final? Eu acho que a mensagem final, Thaís, é que a gente precisa olhar para nós mesmos assim com esse olhar do desafio, né? De sair mesmo da nossa zona de conforto. Lembrar que às vezes a gente, diante de um cenário como esse, que está exigindo cada vez mais que a gente se atualize, que a gente aprenda, que a gente se desenvolva, não dá para a gente ficar parado, né? Lembrar que na zona de conforto nada cresce, nada floresce. Então, a gente tem que enfrentar muitas vezes a nossa zona do medo, ali do desconforto, porque sair da zona de conforto não é gostoso, né? Não é, num primeiro momento, fácil, mas enfrentar esse medo, enfrentar essa insegurança, enfrentar essa dúvida e se colocar em ação, porque o lugar da aprendizagem, ele é para além, né, dessa zona de conforto. Você precisa enfrentar esse medo, essa dúvida e se colocar em ação. Então, buscar verdadeiramente, intencionalmente o teu processo de desenvolvimento, o teu processo de aperfeiçoamento. Porque o ser humano tem muito potencial, né? Veja onde que a gente está aqui, tudo isso foi criado pelo ser humano. O ser humano tem muito potencial. Eu acho que a gente não pode desperdiçar. A gente tem que colocar, né, em jogo o nosso potencial, a gente tem que se conectar com aquilo que há de mais humano em nós, a nossa criatividade, a nossa capacidade de aprender, de desenvolver, de se relacionar. Eu acho que a gente precisa pôr isso em ação. E eu acho que esse ainda é um bom caminho para o processo de desenvolvimento. E que ainda é um diferencial quando a gente fala de profissionais. Porque a maioria das pessoas, diante de uma dificuldade, diante de um desafio, acaba desistindo, voltando, né, para trás. Então, quando você se conecta com o teu próprio processo, quando você insiste nesse processo de desenvolvimento, você vai colher os frutos desse posicionamento também, né? Ótimo, excelente. Gratidão por você que esteve aqui, que nos acompanhou. Se você quiser a lista de livros aqui, digita Eu Quero, que a gente passa já o link certinho dos 3 livros que a Ana nos indicou. E vejo você no próximo episódio. Lembra de deixar seu comentário, críticas, sugestões. A gente está aberto e eu vou adorar interagir com você. Um beijo e até mais.